Olá, tudo bem? Eu sou Osmar Wang e você está no Talk. Seja muito bem-vindo ao Talk. Bom, dias atrás tivemos um fato que gerou uma grande repercussão nacional, que foi a ação de policial militar em São Paulo, no caso, que prendeu e algemou um meliante, um infrator, um traficante de drogas, seja lá o que for, a sua moto e o arrastou até uma viatura onde ele seria levado à delegacia. Ele fez isso em plena praça pública, numa ciclovia, no centro de São Paulo, na zona leste de São Paulo. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Viva, caralho! Aí, pô. Olha lá, olha. Olha, caralho, o Gemui tá andando igual um escravo. Olha, vai roubar mais agora. Bom, mas antes de tudo eu gostaria de pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha no vídeo, ative as notificações, compartilhe e também indique o canal para os amigos. Isso aí acaba fortalecendo o nosso trabalho e acaba nos incentivando a trazer mais conteúdo, mais convidados para que sejam conhecidos e reconhecidos por todos nós. Convidados agregadores, pessoas que pensam e formam opiniões, que nos convidam a pensar e refletir. Até porque a gente está vivendo um momento onde a reflexão é muito importante e tem que ser fazer presente, tem que ser feita presente. Pois é apenas desta forma de união que podemos conscientizar as pessoas. Bom, mas voltando ao assunto do fato em questão aí, eu até aguardei alguns dias para publicar esse vídeo, até porque eu estava querendo ver repercussão mesmo, de verdade, que esse vídeo ia render, que esse assunto iria render. E isso acabou me entristecendo muito, porque eu acabei lendo comentários, recebi comentários absurdos a respeito desse episódio. Tanto que eu postei esse vídeo dessa ação policial aí em questão no meu Facebook com a seguinte legenda: está tudo errado, tudo completamente errado neste país. Eu fiz a mesma postagem no Twitter, é claro, mas no Twitter eu não sei o porquê, apesar de tudo, é uma questão de ter um pessoal mais centrado, mais lógico, mais racional, porque os comentários que eu recebi pelo Facebook foram terríveis e na realidade refletem um pensamento de uma grande parcela da população. Eu tive alguns comentários, e eu vou até ler alguns aqui para vocês. Teve pessoas que disseram: e se fosse o ladrão pilotando a moto e puxando o policial? Teve outro que falou: não gostou, leva o bandido para casa. A esquerda defende sempre o errado. Teve outro que disse: bandido bom para mim é bandido morto. Achei que foi pouco que o PM fez. Só é uma pena ele, o policial, ser punido por isso. O policial pode estar até errado, mas ladrão, se o ladrão fez, foi merecido e nunca mais vai roubar ninguém. Teve outro que disse: e eu no policial arrastaria pelas pernas. E teve outro que disse: o policial ainda foi bom em deixar o humilhante correr. Ele poderia ter arrastado fulano pelo asfalto. Veio outro e disse: achei foi pouco, tem bandido que não vale nem a gasolina. Pelo preço que a gasolina está, e assim por diante. Daí me pergunto, a que nível de lógica estamos chegando na sociedade? Ou melhor, estamos chegando? Não, já chegamos, Até porque é complicado você ver uma situação dessa, e você vê que o pessoal está descambando para a barbárie. Aquela história de olho por olho, dente por dente, e está errado, até porque a polícia nada mais é do que um reflexo do Estado. A polícia é o Estado, a polícia é a cara, a polícia é a presença do Estado nas ruas. E a função do Estado é proteger, independente, não interessa se o cara foi um traficante, é um bandido ou não, me parece que o cara estava com drogas, mas isso não justifica esse tipo de ação, jamais justifica esse tipo de ação. Porque quando as pessoas dão aval para esse tipo de ação, você começa a abrir precedentes para que tudo seja tratado dessa maneira. A função da polícia não é julgar, humilhar, punir, torturar. Não é. A função da polícia não é essa, nunca foi. Nós temos aí atributos legais, nós temos estatutos jurídicos para tratar isso. Então, ou seja, se o bandido fez realmente alguma coisa, não adianta a gente querer equiparar a sociedade e o Estado ao bandido, no caso. Não tem como você equiparar o Estado ao bandido. Não tem lógica isso. Isso é descambar para a barbárie. Isso é descambar para um retrocesso terrível. A gente vê isso sendo alimentado diariamente, inclusive vem pela voz do nosso presidente, que bandido bom é bandido morto, que deveria morrer mais e não sei mais o que, vamos armar, meter bala. A conversa não é essa, não é assim que se trata, não é assim que nós resolvemos o problema. Se formos para tratar na base da bala tudo, não precisamos de polícia, vamos para a barbárie. Vamos para os tiros, vamos para tudo ou nada, digamos assim. E não é assim que funciona a sociedade. A sociedade tem que proteger o cidadão, não importa
Não importa em que escala ele está. É claro que o cara é um bandido, o cara é um criminoso, está perfeito, está errado isso, é errado. Mas o Estado jamais pode se tornar equivalente ao criminoso. Tá? Não é o tipo de coisa. A gente viu, aquilo é uma questão de humilhação total, não interessa quem seja. E quando a gente aceita esse tipo de coisa e dá aval para isso, você começa a saber precedente, para que tudo se torne intolerante. Nós não podemos ser intolerantes com essa situação, não podemos ser dessa forma. Daí vem a polícia e fala, vamos tomar as medidas legais, o cara vai ser afastado e tudo mais, mas não é o fato do cara ser afastado, o cara tem que ser punido realmente, o cara tem que ser expulso, sabe? Isso não é uma conduta funcional do Estado para com o cidadão, não importa se o cara é um criminoso. Se o cara é um criminoso, beleza, perfeito, o cara é um criminoso, ele tem que ser punido perante a lei. Nós temos atributos jurídicos e legais para isso. Não é arrastar alguém pela rua, sabe, servindo como se fosse servindo de exemplo. Não é, a lógica não é essa. Até porque, como eu disse, a partir do momento que você dá aval para isso aí, você dá aval para que tudo aconteça. Todo tipo de violência, todo tipo de autoritarismo, todo tipo de arbitrariedade venha a acontecer. Ou seja, de repente, hoje, esse lado extremista que nós estamos vivendo, esse lado já beirando, à beira de um fascismo liberal, digamos assim, né, totalmente liberado mesmo, é tratar de uma maneira autoritária. Quando você começa a tratar de maneira autoritária, você está propenso a isso, a ter esse tipo de atitude. Ou seja, em breve, daqui a pouco, todo mundo pode ser esse cara que está sendo arrastado aí. Tá? Não necessariamente por ser um traficante, não necessariamente por ser um bandido, não necessariamente por ser um assassino, por ser um ladrão, porque os valores vão mudando. Nós estamos vendo que a situação, a sociedade está mudando com esses valores, isso está errado, sabe? E estão sendo incentivados pelo Estado ainda. Muitas vezes isso aí, o próprio presidente da República incentiva isso, sabe? As ações, como a gente viu no Rio de Janeiro, como a gente está vendo em São Paulo, se não tiver ações cabíveis de punição contra esse policial, isso aí se torna uma carta branca para que tudo continue a crescer. Esse tipo de autoritarismo continue crescendo. E a partir do momento que começa a crescer, daqui a pouco as pessoas vão ser achincalhadas, vão ser abordadas de maneira errônea e tudo mais, de maneira autoritária, que é porque você está dando aval para isso. Ou seja, daqui a pouco o cara, porque é negro, ele vai levar uma paulada. Fala, não, o cara é negro e tá bom, o cara é bandido. Já temos isso, esse racismo já existe no Brasil. Apesar das pessoas falarem que não sabemos o que, existe sim. O machismo existe, o racismo existe, a homofobia existe. Daqui a pouco vai ter gente sendo arrastada aí pela rua porque é gay, porque é um homossexual. Se cair na mão de um policial ou de uma autoridade autoritária, entendeu? Uma autoridade autoritária que tem aval para isso, porque a sociedade está dando esse aval, daqui a pouco o cara está sendo arrastado porque é gay. Daqui a pouco o cara está sendo arrastado porque é homossexual, porque o cara é negro, porque o cara, sei lá, por qualquer motivo, sabe? Por credo, cor, raça, religião, qualquer coisa vai acontecer nisso aí. E esse tipo de coisa que não pode deixar acontecer. Ou seja, quando você dá aval para isso, quando você simplesmente chega e dá ok, e tá perfeito, a ação da polícia foi perfeita, e o pior de tudo que a gente vê isso acontecendo de pessoas, esses argumentos vindo de pessoas que muitas vezes não têm absolutamente nada, são os alvos principais desse tipo de preconceito, são as principais pessoas que estão lá, são pessoas que têm baixa renda, são pessoas que estão passando necessidade, em extrema vulnerabilidade, e muitas vezes essas pessoas vêm a público escrever esse tipo de besteira, sem saber que amanhã pode ser ele, pode ser ela, pode ser o seu filho, pode ser seu neto, pode ser seu irmão, pode ser alguém de sua família, pode ser alguém do seu seio familiar, de alguém próximo. Porque a partir desse momento que você está avalizando isso aí, acabou. Não cabe a nós, não cabe a polícia chegar e tomar essa atitude. Cabe ao Estado realmente dar essa segurança, sabe? Nós temos o lado punitivo da coisa, sim, nós temos leis para isso, entendeu? Então a polícia tem que ir lá cumprir o seu papel de forma civilizada, porque a gente está numa sociedade, mas o bandido não segue regras, mas tudo bem, ele é bandido, tá? Já é bandido por isso, já é criminoso por isso. Nós, como sociedade, o Estado, né, como parte integrante da sociedade, não pode, jamais ele pode se equiparar ao criminoso, jamais ele tem que ter a mesma linha de raciocínio de um criminoso, tá? E não tem essa lógica, não existe isso. Nós estamos em pleno século XXI, isso é o tipo da coisa que não pode acontecer, e está acontecendo. E com o aval de boa parte da população. Nós estamos descambando com uma barbárie com o aval da população, sem saber que amanhã ela pode ser a vítima dessa barbárie. E é o que vai acontecer. Se a gente continuar nesse pique, é o que vai acontecer.
Porque o governo federal está pouco se lixando para isso, ele quer mais que isso aconteça mesmo. A gente já vê pelas falas do presidente, do atual presidente, do Chorume, que está na cadeira de presidência da República. A ideia é essa. Tanto que o armamento, etc., tudo mais, é isso. É uma questão de todo mundo mudante, todo mundo foda-se. Ou seja, é tiro para todo lado, é isso que vai funcionar. É regido dessa maneira, na base da bala, na base do argumento do autoritarismo. Isso está errado, quem pode mais chora menos. As minorias que se curvem ou que deixam de existir, isso é a lógica. Nosso país é feito por minorias a partir do momento que você dá aval ao autoritarismo. Tudo passa a ser minoria. Ser negro, ser mulato, qualquer etnia, qualquer coisa, qualquer condição sexual, o torna alvo desse autoritarismo. Entendeu? Não importa, não importa, não importa, não importa. De repente você pode ser até mesmo um doutor letrado, um catedrático, seja o que for. Se você viver na base do autoritarismo, no sistema autoritário, você, por ser um catedrático, você vai acabar sendo massacrado, você vai acabar sendo perseguido. A ignorância vai ficar imperando, não vai existir lógica. Então é complicado, a gente não pode realmente deixar esse tipo de coisa acontecer. A gente viu muita gente batendo palma para isso, muita gente elogiando essa ação doida. E não é isso que funciona no nosso país, tá bom? Então vamos pensar dessa maneira, porque quando você está batendo palma hoje, significa que amanhã você pode estar sendo arrastado também por uma moto em plena via pública, tá? E é uma coisa muito complicada a gente estar vivenciando. É uma coisa que a gente não pode deixar acontecer. E é isso aí, meus queridos. É uma questão de indignação mesmo. E não é porque, Bang, você é um cara de esquerda, a esquerda não presta, a esquerda apoia o que não presta. Não é nada disso. É uma questão de bom senso, é uma questão de racionalidade. Entenderam? Entendam isso. Quando você vê alguém falando isso, apoiando esse tipo de atitude, não importa, não importa. É ruim, o cara é criminoso? É. Tudo bem, vamos punir o cara vai ser preso, o cara vai punir, mas existem leis, sabe? O Estado vive sob leis. Bandido pode não viver sob leis, mas o Estado vive, a sociedade vive. Então a gente tem que ter um ponto final nessas conversas, esse tipo de coisa. Que a polícia toma uma atitude séria, a corregedoria vai lá, toma uma atitude, expulsa esse cara, tem uma punição exemplar e coloque isso a público, porque isso é o tipo da coisa que não pode acontecer. Entendeu? Esse tipo da coisa que não pode realmente acontecer. De verdade mesmo não pode acontecer. Bom, e é isso aí. Vou pedir para que você se inscreva novamente aí no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe, ative as notificações, diga para os amigos, tá? Já passamos dos primeiros 1000 inscritos, agradeço demais a participação de todos. E vamos aí para frente, vamos trazer mais, que seja o primeiro milheiro de inscritos para mais novos milheiros e assim por diante, para que a gente possa crescer, conversar, debater de maneira tranquila e aberta. Só assim mesmo que a gente começa a crescer como sociedade, crescer como ser humano, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa conversa. Até lá!